E aí, pessoal? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje a gente finalmente vai retomar aquele nosso projeto, né, de falar de política e direito para leigos e para as pessoas em geral. E o tema dessa vez vai ser exatamente esse, a democracia, que é um conceito, né, tão amplo e tão discutido hoje em dia, né, por tudo que tem acontecido e tal. Então, primeiro nós vamos começar fazendo um panorama histórico, né, da democracia, trabalhar a democracia dos moldes gregos, que é a chamada democracia clássica, direta, né? Depois a transição, a gente viveu um longo período, né, de feudalismo ali, de monarquia e tal, até a gente conseguir fazer a transição para uma democracia liberal, que foi a democracia moderna, né, chamada democracia liberal, que é representativa, né, mais formalista, procedimental, mais ligada nas formas, nos procedimentos, e até a gente conseguir chegar nessa que tem sido a nossa maior conquista, né, atualmente, que é a democracia, a chamada democracia substancial contemporânea, muito baseada na efetivação de direitos fundamentais de todos os seres humanos, né, e tal. A gente tem um teórico, né, que é o Norberto Bobbio, e ele em dois livros muito conhecidos que são Liberalismo e Democracia e O Futuro da Democracia. Ele fala nesses dois livros sobre as promessas não cumpridas, né, da democracia, que eram coisas que a gente esperava que fossem alcançadas muito plenamente com a democracia, mas que obviamente não saiu exatamente como a gente esperava, né? Mas isso não significa dizer também que seja melhor um regime autocrático, uma tirania, do que uma democracia, né? Então essas críticas às promessas não cumpridas e as imperfeições da democracia, elas se dão muito mais por causa da falta da democracia ou da sua má aplicação do que propriamente contra a democracia em si. Né? Então é isso que nós temos que perceber, fazer essa diferenciação. E aí, por isso que eu acho importante a gente pensar em duas coisas que eu acho que vão guiar aqui o nosso panorama a partir de agora e a partir talvez de qualquer estudo que a gente for fazer. Que é, primeiro, a perfeição não existe. Né? Então, tudo que a gente vai fazer, imagine um gráfico assim, né? A perfeição está aqui em cima. E aí tem um gráfico aqui de como que a gente vai implementar, por exemplo, um bom regime democrático. Né? A gente tem que lembrar que tudo na vida, seja na ciência, nas relações pessoais e tal, tudo tem um ponto ótimo. Né? Então, que é um ponto de que a gente consegue alcançar aquela coisa ali. Se a gente passar muito daquele ponto ótimo ali, pode ser que a gente se exceda, né? E aquela coisa, aquele regime, vamos dizer, a democracia aqui, no caso que a gente está estudando, né? Ela acaba se tornando uma coisa que é avessa à própria democracia. Uma outra pessoa que trata disso também é Karl Popper, né? Naquele livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, naquelas notas de fim, né, que tem aquelas notas de fim de livro, ele explica exatamente isso, que é o que ele consegue, que ele imagina que ele tenha chegado, tenha desvendado o mistério do paradoxo a respeito da democracia e o paradoxo da liberdade, né? Que é quando a gente, que ele chama também de paradoxo da tolerância, né? Que é quando a gente exagera na tolerância e a gente acaba se tornando intolerante com intolerante, né? Vocês vão perceber que a mesma coisa acontece com a democracia. Se a gente estabelece um regime de liberdade demasiada e distribuição de poder demasiado sem nenhuma contenção, a gente desnatura essa democracia, ela se volta contra si mesma e ela vai acabar se tornando uma coisa muito mais próxima de regimes totalitários do que de uma democracia propriamente dita. Né? Isso a gente tem na história vários exemplos e a gente vai começar com um exemplo melhor aqui, que foi o que mais ilustra essa, esse processo, né? Que é exatamente a democracia clássica grega. Então vamos lá, vamos começar. Uh, Aqui a gente tem, né? Vamos ver, a gente passou aqui, vamos lá. A gente sabe que o nome vem do grego, né? Demos, que é povo, e kratos, que é poder. Então significa o poder, o governo do povo, né? Então, etimologicamente falando, é óbvio que a gente não está tratando aqui ainda do conceito, né? Atual da democracia. Mas etimologicamente, um conceito básico, uma definição básica que a gente poderia dar seria essa definição etimológica, né?
de estabelecer meios para poder distribuir o poder e distribuir o governo entre as pessoas do povo, ou pelo menos certas pessoas do povo, né, nesse primeiro momento. Os filósofos gregos eles trazem algumas formas, né, alguns sistemas, alguns regimes, desculpa, que eles consideram bons. A democracia não está entre eles, né, porque eles consideram que a democracia, aquela democracia grega, que a gente vai ver que realmente é uma democracia meio estranha, né, que acaba sendo quase um totalitarismo, né, e aí ele coloca entre os regimes que seriam bons, né, que seria a politeia, a aristocracia, a monarquia, e os regimes ruins, que seriam a tirania, a oligarquia e a democracia. Né? O que a gente conhece hoje por democracia é muito mais o que eles conheciam como politeia do que democracia propriamente. Né? A fonte que a gente tem mais importante hoje sobre como funcionava essa democracia grega é exatamente a Constituição de Atenas, que é um livro que é atribuído a Aristóteles, ou pelo menos a escola de Aristóteles. Né? Lá ele mostra exatamente como que funcionava esse regime do governo da Grécia, principalmente de Atenas, né, ao longo do tempo. Então, a princípio, ele mostra que havia tirania, houve um certo período de oligarquia e tal, e a partir das reformas de Solon é que a gente começa a ver esse período áureo mesmo da democracia. Então, vamos a ele aqui, de Atenas, né? Vamos lá, Solon e tal. Até o tempo de Solon, aqui tá vendo? Ele diz que os homens do povo não participavam do governo, né? Havia o rei Arconte, né? Que é o rei na época da Grécia, lá, o Polemarco, que era o chefe do exército, e dos arcontes os magistrados. Os arcontes tinham plenos poderes para decidir os casos pessoalmente, o conselho do Areópago tinha um dever de velar pelas leis, multava e punia os famosos sem apelação, faltosos sem apelação. Os arcontes eram escolhidos com base na qualificação de nascimento e riqueza. Draco, né, foi a legislação draconiana aqui, que era de punições muito severas e tal. Havia bulé com 401 membros selecionados por sorteio entre os cidadãos. Nessa época aqui, antes de Solon, é importante a gente lembrar que o Areópago era um conselho de magistrados aristocrático também, né? Não tinha um viés democrático ainda. Havia o rei Arconte e os arcontes também, que exerciam também uma espécie de magistratura. E a Bulé com 400 membros e que não contemplava também as pessoas das camadas não proprietárias da população. E aí, com Solon, vamos ver aqui o que aconteceu. Peraí. Com Solon estabeleceu uma constituição, promulgou outras leis, dividiu um povo em 4 classes proprietárias, de acordo com sua riqueza. Os tétis tinham apenas o direito de se sentar na eclésia. Então, ainda com Solon, ainda não havia esse sentido de democracia no sentido universal entre os homens maiores de idade, não. Né? Mesmo na época do Solon, a mulher ainda era 400 membros, sendo 100 de cada classe, mas todos proprietários ainda. Ainda havia o Conselho do Areópago, que era essa magistratura aristocrática, né? Esses são os aspectos da legislação de Solon. O apelo de Solon caiu nos ouvidos moucos, tá? O Pisístrato tomou o poder. Então aqui ele está falando de uma fase de tirania também, com Pisístrato. A Bulé resistiu e tal, e aí depois Clístenes, que fez uma nova reforma, estabeleceu a Bulé com 500 membros. Talvez essa tenha sido a reforma mais importante aqui para a democracia ateniense, né? Com 50 de cada classe. Aqui, inclusive, olha, essas modificações tornaram a Constituição bem mais democrática do que havia sido sob Solon. Então aqui ele narra essas modificações aqui até que a Bulé foi instituída com 500 membros, 50 de cada classe, inclusive os tétis, que eram os cidadãos não proprietários. Então, vamos colocar aqui agora as características dessa democracia ateniense no período áureo. Né? Vamos aqui, primeiro. Democracia direta, a participação direta dos cidadãos na administração da cidade, na aplicação das leis, ocupando cargos administrativos, com
livre discurso na eclésia servindo como jurados do Castelo. Então, a principal característica é mesmo essa, né, gente? Que era uma democracia direta, os próprios cidadãos, as próprias pessoas comuns é que exerciam os cargos e geriam a administração da polis, né, de uma forma geral. Tinha a rotatividade, é o segundo característica aqui, a rotatividade dos cargos, né? Às vezes, muitas vezes eles eram escolhidos por sorteios, mas a pessoa não podia repetir o cargo que ela ocupou até que todos os outros cidadãos pudessem ocupar também, né? Então, nesse ponto, era uma coisa bem democrática, né? Vamos dizer. A terceira característica aqui era o uso muito acentuado aqui, muito reiterado do sorteio, né? Tinha votação também, principalmente na Eclésia, a gente vai ver ali depois, que era a Assembleia Geral dos Cidadãos, mas a maioria dos cargos eram escolhidos mesmo por sorteio, para administração, né? Havia ainda a magistratura aristocrática, que era o Conselho do Areópago, que geralmente eles eram eleitos de acordo com as classes e com o nascimento superior e tal, para a aplicação das leis. Voto majoritário também era usado, né? Livre discurso, democracia participativa. A Eclésia, Assembleia do Povo, era um órgão deliberativo no qual todos os cidadãos acima de 18 anos participavam. Cidadãos, tá, gente? Depois a gente vai perceber aqui quem que era cidadão e quem que não era. Podiam falar e as decisões sobre as leis e questões importantes eram tomadas por maioria. Decisões por maioria, já falamos aqui, né? O de Castelo era o Tribunal do Povo, um júri no qual todos os cidadãos acima de 18 anos podiam participar como jurados, cidadãos de novo. As decisões eram tomadas por maioria, tal, com poucos limites de poder ou qualquer noção de respeito a minorias dissidentes. Então, por exemplo, se você tivesse que ser julgado pelo dicastério aqui, dificilmente você ia ter o direito a um julgamento justo, né? Seria muito mais por maioria mesmo, que a maioria pensasse ali a seu respeito, eles iam julgar e não teria muito jeito de recorrer daquilo ali, não. Havia pouca noção de direitos, não havia nenhuma noção de direitos fundamentais, né, na verdade. Aqui a gente tem o que eu acho que é a principal, né, a pior característica, que era exatamente o exclusivismo, porque eles excluíam mulheres, escravos, estrangeiros. E aí a gente tem que a cidadania era restrita a homens livres, nascidos de pais atenienses. Mulheres, escravos, estrangeiros, metecos não tinham direitos políticos. Então é importante a gente lembrar aqui, ó, que é justamente esse primeiro motivo aqui pelo qual a gente não faz muito sentido a gente pensar hoje num retorno à democracia direta grega, nos moldes gregos, né, clássicos, por uma série de motivos, e aí o primeiro dele era exatamente esse, porque não era uma democracia universal, né? A gente tem que lembrar que só 20, em torno de 20% das pessoas da população geral eram considerados cidadãos e que tinham algum direito político, né? A maioria era excluída. Não havia supremacia das leis, então as pessoas podiam decidir ali por maioria o que elas bem entendessem, né? Não tinha uma lei ali, uma constituição escrita, alguma coisa que pudesse dizer, não, isso aqui está acima de todo mundo e disso aqui a gente não pode passar, né? Como nossa noção de constituição hoje, né? A partir do liberalismo, do iluminismo. Então o que a gente vê é que assemelhava-se mais a um Estado totalitário do que a democracia em sentido atual. A gente já falou disso, né? O rumo do Estado era designado ao bel prazer das pessoas, muitas vezes influenciado por interesse próprio ou por discursos belos ou inflamados, né? A gente vê isso no próprio julgamento de Sócrates, né? Tem aquele livrinho Apologia de Sócrates que era mais ou menos isso, né? As pessoas não tinham muito a quem recorrer, né? Se um discurso de alguém ali inflamasse a multidão e a multidão decidisse por condenar alguém, a pessoa ia ser condenada à morte, não havia o que fazer. Vamos ver o que mais aqui. Terceiro, não havia também limite sobre as decisões dos júris populares, é isso aí, já, exatamente o que a gente falou agora. E a participação direta na administração cotidiana da cidade, sem remuneração, só era possível porque todos os homens considerados cidadãos possuíam escravos e suas mulheres para trabalhar nas terras e em afazeres domésticos. Outra coisa também que é importante a gente não romantizar, né? A gente achar, não, era tão legal porque as pessoas podiam participar sem remuneração, né? Mas elas podiam participar desse jeito porque tinha alguém para cuidar da terra delas também sem remuneração, que eram os escravos, né? E a mulher para cuidar da casa igualmente sem remuneração. Então eles conseguiam os recursos materiais para manter a família, para manter a vida deles, né, esses cidadãos,
sem precisar trabalhar. Então, por isso que dava para, né, para manter esse modelo. E por último, as penas podiam ser graves ou cruéis e ainda não havia qualquer noção de direitos fundamentais de todos os seres humanos. Então não tinha limite nenhum, né, gente? Praticamente um estado totalitário mesmo, que a maioria da população decide ali, independente do conteúdo da decisão, né? É o que a gente chama de ditadura de maioria, né? Totalitarismo. Aqui a gente vê que as críticas de Platão e Aristóteles, justamente por causa da apologia de Sócrates, não tem muito a acrescentar aqui não. É, Em política, Aristóteles explica os regimes políticos possíveis, já falamos também nisso, monarquia, né, politeia e tal. E dentre os piores, ele considerava a democracia o menos ruim, né, vamos dizer assim. Mas para ele a politeia, que seria uma constituição, enfim, que chega próximo um pouco do nosso sentido de haver uma certa democracia limitada, né, uma certa supremacia de leis, mas Aristóteles não chegou nesse ponto não, tá? A gente só vê isso mesmo a partir do iluminismo ali, que a gente vai ver mais abaixo. Então, vamos lá. Note-se que, não obstante a crítica, vinha a democracia como um regime melhor do que a tirania, evidentemente. Então, a gente não pode falar que Platão e Aristóteles eram partidários de nenhuma tirania ou de nenhuma oligarquia. Né? Na verdade, o que eles consideravam o melhor tipo de governo seria a politeia, ou se não, melhor ainda do que a politeia, a aristocracia, que não é a mesma aristocracia depois da Idade Moderna, não, tá? Nem da Idade Média. Essa aristocracia, nem de Roma. Essa aristocracia aqui, para Aristóteles, era o governo dos sábios, seria o governo de filósofos, né? É, enfim, bem diferente também do que posteriormente a gente chamou de aristocracia. Aí aqui, para a gente se situar, teve um discurso de Lincoln, presidente dos Estados Unidos, em 1863, e aí no finalzinho do discurso ele faz uma breve definição de democracia, dizendo que democracia era um governo do povo, pelo povo e para o povo. Se a gente pudesse classificar a democracia grega nesse discurso de Lincoln, ela seria exatamente esse governo do povo, que era exercido diretamente pelas pessoas, né? Embora não de uma forma universal ainda, mas que a própria administração pública era gerida pelas pessoas, a magistratura também era feita pelo povo, né, através de sorteio e tal, e, é, e, e o próprio Tribunal Popular também, a Eclésia, né, que era a chamada Assembleia, né, para decidir coisas assim, mais de interesse geral, e igualmente também com a participação do povo direta ali votando por maioria. Então, a democracia que a gente pode falar que é uma democracia bem simples, né? É, ainda meio rudimentar, e que, pela ausência completa de limite, né, e da noção de direitos fundamentais, ela se desnaturou mesmo muito facilmente para uma espécie de tirania, desculpa, uma espécie de totalitarismo, uma espécie de ditadura de maioria, né? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Agora sobre a democracia liberal moderna, a gente tem a formação dos primeiros estados nacionais, né? É importante a gente lembrar que esses estados nacionais eles vieram inicialmente absolutistas, né? E em contraste com o sistema feudal, né? Por quê? A partir do aumento da produção, da, do surgimento dessas classes artesãs aqui, que era chamada burguesia na época, né? Que começou a trabalhar com a troca, né? O interesse dessa classe aqui era justamente adquirir uma certa segurança jurídica para que eles pudessem travar os negócios pessoais, privados deles, de uma maneira mais ou menos protegida. Então, eh, esses estados nacionais, eles começaram a surgir primeiro
por questão de segurança, né? Porque o sistema feudal ele era muito inseguro, muito complicado, né? Muito violento, inclusive, porque era tudo meio misturado, assim, a esfera pública e da privada e tal. As pessoas que detinham as terras, elas detinham a propriedade dos servos que estavam na terra também. Então, não havia muito essa diferenciação do público e do privado, assim como houve na Grécia, em Roma, né? Diferentemente de como houve na Grécia e em Roma. É, E aí era de interesse dessa nova classe burguesa ali que começou a aparecer, né, e que começou a ganhar um certo corpo ali, acumular riqueza, era interesse deles que o Estado proporcionasse essa segurança para a realização desses negócios privados, né, com uma certa tranquilidade. E aí a, a coisa principal que havia para fornecer essa segurança necessária era exatamente a ideia da limitação do poder do Estado, né, para que o Estado não pudesse interferir na esfera privada do indivíduo, né, que é o chamado da supremacia das leis. Né, aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, peraí. Duas ideias fundamentais trazidas pelo liberalismo político, né, que é limitar o poder do Estado, e com ele as regras para o exercício do poder para a administração da nação, criando segurança jurídica e tal. E o segundo seria impedir a interferência desse Estado na sociedade na esfera privada do indivíduo, declaração de direitos inerentes ao homem branco e proprietário, assegurando-lhes liberdade de propriedade, ou seja, o Estado de Direito em sentido amplo. Garantias como o devido processo legal, a presunção de inocência, o direito de defesa, os direitos à vida, a integridade física, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, voto, entre outros princípios jurídicos, são decorrentes dessa liberdade individual. Então, o que acontece? São duas coisas que agem juntas, né? O liberalismo político, pra, tudo isso para fundamentar esse individualismo, essa segurança individualista que era tão necessária à prosperidade dos negócios da burguesia, tá? Sempre lembrando disso. Então, são vamos dizer, é, sistemas de pensamento, o iluminismo, o liberalismo e tal, e tudo que estava acontecendo, eles são sistemas de pensamento que eles surgiram não por nada natural ou nem por intervenção divina, nada disso não, tá? É bom, a gente tem que ter crítica na hora de raciocinar. Esses pensamentos, esses sistemas de pensamento, eles surgiram para garantir uh, os interesses daqueles homens brancos e proprietários que estavam começando a prosperar ali como comerciantes e tal, que era a chamada burguesia da época. Tá? Então, embora a gente veja que o iluminismo e o liberalismo político ele tenha sido uma conquista histórica importante, né? Esses direitos, principalmente esses direitos individuais que a gente acabou de mencionar aqui, foram realmente uma conquista com relação ao Estado primeiro feudal, né? Até o absolutismo foi uma conquista com relação ao Estado feudal, mas esses direitos e a supremacia das leis foram uma, uma conquista, um avanço histórico com relação ao Estado absolutista. É importante a gente lembrar que esse avanço histórico só aconteceu por causa, né, e impulsionado pelos interesses dessa burguesia branca e proprietária que estava assim, surgindo ali na época. Né? Então a gente tem primeiro as primeiras declarações de direito que formaram o Estado de Direito no sentido estrito, que é justamente a ideia da supremacia das leis, ninguém está acima das leis, né, nem o rei. As primeiras declarações de direitos foram declarações de direito ainda muito é, impulsionadas, muito demandadas pela própria aristocracia da época. Agora sim, uma aristocracia que na verdade é uma oligarquia, né? Que eram aquelas pessoas de alto nascimento ali da Inglaterra, principalmente os barões ingleses e tal. Então a primeira declaração a gente tem ainda lá no século XIII, né? Que vamos conferir aqui a data para não falar besteira. Século XIII, aqui em 1215, né? Que foi exatamente a Magna Carta, que era aquela declaração que o rei João Sem Terra, né? Teve que assinar perante os barões da Inglaterra, limitando alguns poderes dele, né?
dizendo que ele não estava acima da lei, aquelas coisas. E depois, em 1689, que foi o rei Guilherme de Orange, que, que assinou junto com Mary, né, com Maria Stuart, a segunda. Eles tiveram que assinar também essa declaração, a Bill of Rights, da Revolução Gloriosa. Nessa, já com alguma participação do clero e da burguesia, né? E depois, principalmente, a Declaração Direitos da Virgínia, em 1776, e o Bill of Rights dos Estados Unidos, também, em 1789, e depois, na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que se tornou a mais famosa, né, de todas, mas não foi a primeira, não. Né? Talvez tenha sido a mais famosa porque ela contempla um número maior de direitos, né? Aquelas da Inglaterra contemplavam certos direitos, por exemplo, o direito de da pessoa não ter a propriedade invadida, de não sofrer pena senão em virtude da lei, com o devido processo legal, né, com julgamento, de abolir penas cruéis, do rei necessitar, por exemplo, de consultar o parlamento quando fosse declarar guerra, esse tipo de coisa. Então, aí depois disso, a declaração da França, ela vai acrescentando mais direitos, né? Que eram direito à integridade, à vida, né? Uma declaração um pouco mais em termos modernos, né? Que influenciou a gente mais hoje nos direitos fundamentais positivados nas constituições de cada país, né? Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Não, ainda tá tranquilo. Então vamos lá. A gente voltou aqui nesse parágrafo, né? As duas ideias fundamentais, que seriam o Estado de Direito em sentido estrito, que é exatamente a supremacia das leis, né? Rule of law, e a proteção da individualidade, né? Que seriam os direitos fundamentais. Então a gente vê que até no liberalismo havia também um aspecto ainda muito formal, que era exatamente simplesmente da lei estar acima de todos, mas qual que é o conteúdo dessa lei, né? E aí, por isso que a gente fala em Estado de Direito em sentido mais amplo, que era dar um pouquinho de conteúdo a essas leis, mesmo que seja um conteúdo ainda muito formal, né, muito procedimental, que tinha muito a ver ainda com liberdade individual e com organização do Estado, né? Por isso que a gente chama de justamente de liberalismo, né? Que são esses dois patamares, né, sobre os quais pousam o liberalismo político. A gente não está falando aqui ainda de liberalismo econômico, não, tá, gente? Isso talvez a gente fale num próximo vídeo aí, falando só a respeito do liberalismo, a gente pode fazer também. Mas aí o liberalismo econômico ele já é um fundamento para o capitalismo, né? Já é um pouco diferente. A gente está tratando aqui primeiro de liberalismo político, que foi tão importante aqui para a efetivação desses estabelecimento e efetivação desses direitos fundamentais aqui de primeira geração, né, que é um chamado direitos individuais e civis. Então vamos lá. Não sendo desejável o exercício da democracia direta, não tinha como, né, gente? O tamanho da população assim, de um país como os Estados Unidos, por exemplo, impraticável. Estabeleceu-se a democracia representativa. E então alguns eram eleitos para exercer o poder em nome dos outros, né, em nome dos demais. E aí por isso que é uma democracia tão formal, porque ela estabeleceu, ela se fundou a partir dessas regras do jogo, né, a partir desses instrumentos democráticos. Né. Muita gente ainda confunde, até hoje, né, tem essa concepção ainda de democracia liberal burguesa, e ainda confunde a democracia, o conceito democracia hoje, contemporâneo, com esses instrumentos democráticos, né? Com esses procedimentos democráticos que eram tão característicos na democracia liberal. É um conceito meio, uma definição, desculpa, meio incompleta, né? Porque a gente não pode confundir meios, instrumentos para a realização da democracia, que são esses meios de representação, com a própria democracia em si, né? Mas aqui era isso que a gente tinha, né? O que a gente tinha ali no Estado moderno era isso, era uma democracia formal, cujos meios eram a única coisa ali que garantiam que havia uma certa democracia, né? Que havia uma certa distribuição do poder. A gente vai ver aqui pelas próprias características aqui dessa democracia liberal, que também ela não era uma democracia universalizante, não.
né? Que era uma democracia ainda muito atrelada, como a gente disse, aos interesses dessa classe média, né? Alta e burguesa, né? Homens brancos, proprietários, né? Enfim. Vamos lá, vamos seguir. Quais são as características aqui? Procedimental, a gente já falou, né? Binômio, distribuição e limitação. Isso aqui é muito importante, porque na democracia grega, o que acontecia? A gente tinha uma distribuição, a ideia da democracia, uma ideia ainda muito atrelada à etimologia da palavra, né? Claro, vem exatamente do grego, mas que era só muito preocupada na distribuição desse poder. Não tinha uma preocupação nenhuma da limitação. E aí é aqui que entra o constitucionalismo liberal, que trazendo aqueles dois pilares ali que a gente já tratou, que era do liberalismo político, né, que era de supremacia da Constituição, supremacia das leis, e dois, o estabelecimento de certas liberdades individuais intransponíveis, né, inegociáveis, que a gente deu um certo limite àquela democracia que era um pandemônio, né? Então, olha, binômio distribuição, né? Se a ideia da democracia pura e simples traz a ideia da distribuição do poder para o número máximo possível de cidadãos, tendência à universalização, o constitucionalismo liberal traz em si a ideia de limitação do poder político estatal com relação aos indivíduos, Estado de Direito, supremacia das leis, garantia dos indivíduos, dos direitos individuais, apenas. Muitas pessoas confundem os dois conceitos, liberalismo e democracia. Eles são diferentes, tá, gente? Democracia significa distribuição do governo, distribuição do poder. E o liberalismo é exatamente o oposto, é o que traz o equilíbrio para essa democracia, né? Ele faz a limitação desse poder, né? Para que aquilo ali não se transforme num totalitarismo de desculpa, uma ditadura de maioria. Hum, o liberalismo contribuiu para a realização da democracia moderna, impedir a usurpação do poder por parte de um governante, e impede também, com suas regras de difícil modificação, a degeneração da democracia em um totalitarismo de maioria. Então é o que traz a segurança à democracia, né, a partir da Idade Moderna. Por isso que o liberalismo político é tão importante, né? Porque imagina, se a gente tivesse uma democracia aqui de maioria, né, e as pessoas pudessem, por exemplo, por voto da maioria das pessoas, de repente começar a tirar direito das outras, né, de minorias, às vezes, que não tem como se defender, né? Então é importante a gente saber como ter uma crítica histórica de como que isso deu, né, que era exatamente para proteger uma burguesia proprietária e branca, mas que ao mesmo tempo ela serve hoje como uma conquista histórica importante, né, para que a gente não tenha os nossos direitos ali lesados por uma democracia que não tem absolutamente limite nenhum. A citação aqui de John Locke, que é muito legal, né, que tipo que ele fala assim, né, sobre qualquer forma que o Commonwealth, né, que seria uma comunidade independente, um país que visa o bem comum, claro, esteja sob, né, o poder reinante deve ser to govern, de governar, uh, ought to govern by declared and received laws. Tá, deve se governar por leis recebidas e declaradas, supremacia das leis aqui. E não por ditos aleatórios, né, extemporários e resoluções indeterminadas. Então, o que ele está falando aqui é que qualquer que seja a forma que que seja um Estado que vise o bem comum, né, esteja organizado, ele não deve ser organizado por aleatoriamente, por ditame de alguém ali, seja maioria ou minoria, seja um autocrata ou não, né, mas ela deve ser governada por leis pré-confeccionadas e legitimadas ali, né, aprovadas de uma certa forma. Bem informal ainda, aqui ele não fala nem de conteúdo, né, pelo menos nessa citação aqui, mas pelo menos é o que dá uma certa segurança. Fala assim, ó, qualquer que seja o governo, ele deve ser governado não pela vontade de um ou de outro, mas pela supremacia das leis. John Locke talvez seja um dos autores mais importantes aqui para a gente entender essa segurança que traz o constitucionalismo moderno, né, liberal moderno.
Dois, ela é representativa mediante eleições regulares, né? Ele fala, a gente fala aqui de autores contratualistas, de Locke, que defendem no estado natural, o homem gozaria de liberdade plena. Rousseau, por exemplo, traz a ideia de que os indivíduos unem-se em sociedade na busca pela liberdade natural perdida. Em todos os casos, a ideia de que o Estado nasce de um contrato social, de que os indivíduos alienam parte de sua liberdade para certos representantes que governem em seu nome. Daí os mecanismos para eleger e destituir representantes, geralmente por maioria de votos, verdadeiros instrumentos para a realização da democracia, que por vezes confundidos com a própria essência. Então a gente não pode confundir, né, os instrumentos com a essência. Em alguns casos específicos, de acordo com a sua classificação, o regime democrático no sentido formal pode ser participativo ou não participativo, direta, indireta, semidireta. Os mecanismos de participação e distribuição do poder são os mais variados: eleições diretas ou indiretas, plebiscitos, referendos, orçamento participativo, júri popular, etc. Sendo mais importante o respeito à pluralidade das ideias. Então, aqui tem uma outra citação do John Locke, né, que é por exemplo, o consenso da maioria, dado tanto por eles mesmos ou por seus representantes escolhidos por eles. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso, antes da gente entrar nesse negócio, nessa questão do mandato não imperativo aqui, da princípio que a gente depois vai descobrir que é básico, né, da República e tal, da coisa pública. É só importante lembrar que essas ideias, muitas coisas, a princípio, esses direitos fundamentais ali do homem, do ser humano, eles eram às vezes fundamentados por leis, como se fosse direito natural, leis divinas, né, contrato social e tal. Mas isso não quer dizer, gente, que esses autores, pode ser até que eles estivessem tentando demonstrar que aquilo ali teve uma origem histórica, por exemplo, no contrato social, aquela coisa toda. E é possível até que em algumas sociedades tenha havido aquilo ali de uma maneira tácita, né? Não declarada, não expressa, mas que muitas vezes pode ter acontecido aquilo ali. Mas, na verdade, essa ideia da fundamentação ela é muito mais posterior do que anterior. Então, é como se eles tivessem pegado uma situação assim, em que a burguesia se estabeleceu, ela precisava de uma certa segurança. Então, agora, a partir disso, nós vamos criar uma filosofia, criar um sistema aqui filosófico e tal, axiológico, para poder a gente justificar o motivo pelo qual esses direitos fundamentais aqui são intransponíveis e inegociáveis, né? E aí veio toda aquela ideia de alguns falando em direito natural, alguns falando em direito divino, né? Que a própria racionalidade humana, por exemplo, faria com que o ser humano fosse igualmente dotado de direitos, né? Então, é uma fundamentação importante, mas a gente não pode também levar ela ao pé da letra, né? Imaginar que realmente, no princípio, lá a sociedade se reuniu e estabeleceu um contrato social ali, né? Isso aqui é muito mais ideológico, num sentido muito mais ideológico do que, obviamente, cronológico. E de fato, né, se a gente for pensar bem, o que mantém o Estado é exatamente a quiescência dessas pessoas que detêm um poder de auto-organização. Né? Então não faz sentido a gente pensar numa sociedade a partir, menos ainda a partir daqui, né, a partir da democracia liberal moderna. Imaginar um Estado em que, a gente vai ver isso melhor depois também, em que os indivíduos ali que fazem grupo, fazem parte daquele corpo social ali, né, que sem a legitimação deles, né, sem a aquiescência deles. Então é mais ou menos como uma espécie de um contrato social mesmo, né, que a gente aliena certas questões ali para os nossos representantes para que eles possam decidir por nós. Então é mais ou menos isso assim que funciona a democracia representativa. A questão do mandato não imperativo, que é esse aqui da observação importante, é que hoje em dia a gente pode perceber que, como a gente está tratando de uma coisa pública, um representante, mesmo que ele seja um representante de um grupo específico, ou de certas pessoas específicas, ou de uma região específica, ele tem que sempre agir em conformidade com o bem de todos, com o bem geral. Por que eu estou falando isso? Porque havia algumas
alguma parte ali da doutrina política e da científico política e da doutrina jurídica que discutia se os mandatos seriam imperativos, ou seja, se eles seriam vinculados aos interesses e à vontade daquelas pessoas que elegeram os representantes, ou se não, se seria um mandato não imperativo. E aí, muita discussão e tal, parece que hoje há um consenso de que, evidentemente, que para o bem comum é muito melhor que não haja mandato imperativo, que o mandato seja não imperativo e que os representantes tenham autonomia com relação àqueles que os elegeram, justamente para que o bem comum seja sempre privilegiado em detrimento de interesses particulares, né? Porque senão não seria uma república, né, gente? Seria qualquer outra coisa. Então é importante que os governantes, os representantes, legisladores ou de qualquer natureza, que eles tenham uma independência, um mandato não vinculado, né? Aqui a gente chama de não imperativo, desculpa, justamente para que eles possam, no momento das discussões a respeito da feitura de leis e da execução de projetos, etc., eles visarem sempre o bem comum e não os interesses particulares daqueles que os elegeram. Tá? Isso é uma questão importante para a gente lembrar. Terceira característica, formalidade. Chama-se formal, né? É evidente essa democracia, porque é caracterizada pelos comportamentos universais ou procedimentos universais, desculpa, mediante emprego dos quais podem ser tomadas decisões de conteúdo diverso. Então, essa democracia formal aqui, o que importa aqui não é tanto o conteúdo das decisões ou das leis, mas o respeito ao procedimento para a eleição e destituição dos representantes, para a elaboração das leis e para a tomada de decisões. A ideia de democracia parece quase totalmente adstrita aos seus instrumentos formais, ou seja, às regras do jogo, a fim de preservar o direito à escolha dos representantes temporários e o direito a destituí-los eventualmente. O conteúdo das decisões tomadas ou a legislação aprovada não é levado em consideração para se ferir o nível da democracia, já que a igualdade entre os indivíduos é apenas formal, ou seja, perante a lei, significando, grosso modo, isonomia de tratamento, não havendo muita preocupação com relação à equidade ou igualdade material. Um exemplo clássico seria o Estado norte-americano, né? E até a Inglaterra também, que as decisões, que muitas vezes são tomadas decisões de conteúdo anti-igualitário, desde que o procedimento seja respeitado. Né? E aí é uma característica típica mesmo da democracia burguesa, né? Dessa democracia burguesa. Hoje em dia a gente não considera nem isso uma democracia em sentido contemporâneo mais, né? Mas é uma característica dessa democracia exatamente isso, né? É poder fazer tudo que não está proibido por lei, que é para respeitar muito essa individualidade, para que os homens burgueses, os proprietários, esses brancos proprietários, homens brancos proprietários, pudessem prosperar sem muita interferência. Então, a ideia do procedimentalismo, do formalismo é exatamente isso, né? Para que o Estado não pudesse ali falar, não, vamos equilibrar essa situação aqui. Não, vamos deixar tudo livre aqui, aberto, para que esses homens proprietários possam desenvolver seu comércio ali e tal, e suas riquezas, né? E acumular suas riquezas. Quarta, a tripartição de poderes também é uma coisa importante, porque não adianta nada a gente falar em democracia se a gente tem um poder concentrado na mão de uma pessoa só. Então é daqui que vem a ideia de. Peraí, deixa eu ver aqui. Montesquieu, é, que. Esqueci o nome do livro agora. Deixa eu ver se eu vou citar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu cito aqui nesse texto. Tem, O Espírito das Leis, desculpa. Que ele faz exatamente traz essa ideia primeiro de tripartição de poderes, né? Colocando que o Estado como um todo, ele está ali dividido em três poderes iguais, né? Equânimes, né? O primeiro, o executivo, que serve para executar políticas públicas e fazer administração pública, né? A burocracia, gere a burocracia do Estado, né? O poder legislativo, que é para fazer as leis e também acaba fiscalizando, a gente vai ver também um pouco disso, do sistema de freios e contrapesos, e o poder judiciário, que além de controlar a constitucionalidade, né, dessas leis, ele principalmente aplica essas leis, né, de uma forma geral. E aí, para que esse poder possa ficar, o poder do Estado possa ficar equilibrado, né, entre esses três poderes, estabeleceu-se esse sistema de freios e contrapesos nas constituições. Né? E aí varia de constituição para constituição, mas geralmente
Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Poder Executivo ele controla a administração pública, né, a máquina da burocracia do Estado, né, o funcionamento. Burocracia não é no sentido pejorativo, não, tá, gente? A burocracia que eu falo aqui é a máquina da administração pública. É, ele controla essa burocracia, também as políticas públicas. É, tem um poder legislativo, então ele está aqui, né? Esse poder legislativo aqui, por exemplo, ele além de fiscalizar o poder executivo, ele também aprova o orçamento do poder executivo. Então ele vai dizer, ó, não, esse orçamento aqui está ok, nós vamos reformular isso aqui, esse recurso vai ser aplicado nessa área ou naquela outra área, né? Enfim. Então ele estabelece esse sistema aqui de freio, de contrapeso aqui ao poder do poder do executivo, né? O legislativo, por exemplo, confecciona as leis, mas o poder judiciário tem o poder de declarar a inconstitucionalidade dessas leis aqui, por exemplo. Inclusive o legislativo pode votar o impeachment do presidente da República e crimes de responsabilidade tal do presidente da República e do judiciário também, né? O judiciário, por exemplo, pode declarar a inconstitucionalidade das leis feitas pelo poder executivo e pode também via mandado de segurança, por exemplo, habeas corpus, pode também determinar a suspensão dessa ou daquela determinação do Poder Executivo. Então, todos os poderes estão equilibrados aqui mesmo, não é anormal ver que um poder pode interferir na esfera do outro, não. Isso é justamente para o sistema, o bom funcionamento do sistema democrático, tá? Do regime democrático. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para acrescentar e tal. Aqui eu coloco um exemplo de sistema de contrapeso, né? O Congresso Legislativo julga o presidente, o executivo, os ministros do STF sobre os crimes de responsabilidade, o presidente tem poder de veto aos projetos de lei, né? Esqueci de falar disso. O judiciário analisa os casos de inconstitucionalidade das leis e anula atos administrativos. É isso aí. Vamos lá. Quinta característica da democracia liberal moderna é. Nós temos que andar rápido aqui. É, descentralização, desconcentração territorial. Então, aqui não é uma característica necessária, mas é muito comum, né, da democracia liberal moderna, da democracia burguesa, que se divida os territórios em estados unitários ou regiões, etc., para poder desconcentrar ou descentralizar o poder central. Né? É uma forma também de distribuir atribuições e tal, para que a coisa não fique concentrada na mão de um poder só. Tem sido defendido por essa aqui, não vou pular. 6, a impessoalidade e publicidade, é claro, né? O mandato de representativo e a impessoalidade da publicidade das decisões. Isso aqui é uma das coisas mais importantes aqui também, né? Que quando você elege um representante, esse representante ele não está agindo em nome próprio, nem em interesses particulares. Né? Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação entre a esfera do público e do privado. Tem gente que não sabe fazer, né? Lenta e hesitante tendência à universalização da participação cívico-política, né, da democracia moderna. Ela nasce muito mais como uma espécie de oligarquia. A princípio, gente, é bom lembrar que tinha escravo, né? Tinha voto censitário, então tinha gente que não podia votar. Então, a democracia liberal moderna ela surge meio como uma oligarquia. Se a democracia grega ela parecia muito um totalitarismo de maioria, a democracia liberal moderna ela soa muito hoje como uma oligarquia, né, em que só alguns podiam votar e tal. Até a década de 60, tinha, mulher não podia votar em vários estados, né, nacionais e tal. Então, a gente tem que lembrar que ele tem uma tendência à universalização, mas que ela é lenta e muito hesitante. Né? Vamos ver o que mais que a gente tem para acrescentar aqui. Os únicos que podiam votar e tomar decisões eram homens brancos proprietários, né? Declarações burguesas desses homens brancos que detinham propriedade. Então, os direitos que eram considerados naturais eram aqueles direitos que beneficiavam os interesses dessa burguesia branca e proprietária. Né? É interessante a gente pensar que até hoje ainda tem pensadores norte-americanos de ponta que estabelecem, por exemplo, que direitos humanos devem ser direitos individuais, por exemplo, como a propriedade, mas que o direito à moradia não deva ser considerado um direito individual. Né?
A gente pode falar um pouco mais disso depois, quando a gente for tratar de direitos fundamentais, que também pode ser um tópico aqui. Os direitos civis e políticos passaram a se universalizar nesses países, passando a englobar pessoas negras e mulheres, bem como indivíduos desprovidos de propriedade, também os analfabetos. Sendo que hoje não. Aqui a ideia de universalização, a gente ainda tem aqui que é um resquício, né, barreira de rótulo de nacionalidade, que na minha opinião né, é um sectarismo patriótico que leva um povo a imaginar superior aos demais. Né? As pessoas, por exemplo, os estrangeiros residentes no país não podem votar, né, mas eles estão aqui sendo afetados por política pública, né, pagando às vezes impostos também. Não, não que nada se resuma a dinheiro, né, gente, mas eles estão participando da vida cívico, né, social ali. Então, talvez seja uma forma de universalizar ainda mais, né, para quebrar um pouco essas barreiras de estrangeirismo, né, de bairrismo, sectarismo patriótico e, e estender esses direitos a estrangeiros também, né, de todos os estados, por que não? Não é possível exaurir todas as nuances das mais diversas manifestações democráticas, claro, a gente está falando de algumas aqui só, né? E aí, quando a gente vai avançar agora para o chamado democracia substancial contemporânea, mas a gente não pode esquecer dessas regras do jogo aqui, que foram um avanço muito importante, né? Porque sem elas a gente pode descambar, pode desnaturar, né? Degringolar para outros tipos de regimes aqui que não são os mais justos, né? Então vamos passar um pouco para democracia, ainda tem pelo menos uns 20 minutos aqui, vamos passar para democracia substancial contemporânea. Esse aqui é o maior tópico, né? Então, se não der tempo de a gente falar, vou dividir o vídeo em dois, vamos ver. Então, o que a gente tem que pensar aqui é que, a partir da Revolução Industrial, é que surgem essas necessidades novas aqui. O acréscimo, desculpa, não é acréscimo a palavra, o crescimento muito grande da técnica né, e da produção, consequentemente, fez com que indústrias e grandes corporações acumulassem muita riqueza e com essa riqueza muito poder. Né? Então, o que a gente viu nesse processo de industrialização e do desenvolvimento da técnica, tecnologia, né, enfim, é, foi que um sistema que se mostrou exploratório, opressor, em relação àqueles que estavam é, na base da pirâmide social, né? Que eram os trabalhadores do campo também, mas principalmente depois, agora com a Revolução Industrial, os trabalhadores urbanos, né? O proletário. Então, não era incomum a gente ver na época da Revolução Industrial fábrica ali cheia de criança trabalhando, né? Pessoas em situação assim, trabalhavam às vezes 16 horas, não tinham direito a descanso, pessoas morriam ali, não tinham direito né, a nada. O salário que pagava ali muitas vezes não dava, e como não dá ainda hoje, né, para a manutenção de uma sobrevivência digna e tal. Então, com esses abusos vistos na Revolução Industrial, é, tanto os grupos populares, quanto também a intelectualidade, os filósofos, os sociólogos, eles começaram a se organizar, o povo né, em torno dos sindicatos, e os teóricos em torno de sistemas políticos novos que pudessem resolver aquele problema ali daquela opressão é, do, do, dos grandes detentores né, da indústria e do capital na época. E aí é nesse contexto que surge as organizações sindicais demandando direitos mínimos trabalhistas e tal, para garantir uma condição de sobrevivência digna, mínima, né, para as pessoas. E as ideias muito difundidas, que eram principalmente o socialismo e depois o comunismo, né, com Marx e Engels, e outras ideias também, como a democracia social né, e tal, o socialismo democrático, para começar a estabelecer certos direitos materiais, que não eram agora só formais com relação às regras do jogo, mas que tinham a ver com o estabelecimento de uma condição material concreta, digna, mínima,
para as pessoas que estavam precisando trabalhar ali para sobreviver e tal, na distribuição de recurso, né, enfim. Por isso que a gente chama eles, esses direitos de segunda geração, a gente chama eles de direitos sociais, né, mas que também pode ser chamado de direitos econômicos, né, que eles têm muito a ver com a distribuição das riquezas, né, que é exatamente disso que trata a economia, a distribuição de recursos. Então, vamos ver. Com essas manifestações aqui todas, né, essas demandas todas, e a gente veio, alguns desses direitos vieram a se positivar aqui nessas constituições. Para a Constituição do México em 1917, que era uma constituição considerada social já, né, e a Constituição de Weimar na Alemanha em 1919. E aí depois de aqui, ó, vamos ver o que eles falam. Olha, exigiam do Estado um papel mais ativo para a realização dos valores em prol do bem-estar na sociedade como um todo. Então veio o direito à educação, à proteção do trabalhador, a proibição do trabalho escravo, né, figurava naquelas constituições. Foi chamado Estado Social puramente, que por muitas vezes em que por muitas vezes algumas liberdades individuais eram parcial e temporariamente suprimidas, como nas revoluções soviéticas e chinesas. Então, nesse esse primeiro tipo de Estado social, alguns pensadores aqui, alguns teóricos chamam esse Estado de democracia substancial, mas outros que talvez faça até mais sentido, né, como o professor Márcio Luiz, por exemplo, da UFMG, ele chama esse tipo de democracia puramente social de democracia finalística, porque ela está muito só atrelada ao fim, a realização dessa materialidade, essa condição digna mínima, né, concreta de cada indivíduo, né, uma igualdade material de recursos e tal, de condições, do que propriamente a formalidade, né, que era aquelas regras do jogo ali. Então a gente teve alguns estados nacionais aqui que suprimiram essas liberdades individuais, por exemplo, o seu direito às vezes à liberdade de expressão, o seu direito à expressão da sua própria identidade. Muitos estados eram opressores com relação a grupos minoritários, como mulheres, gays e tal. Né? Muitas vezes suprimiu-se o direito a voto, né? As pessoas não tinham direito a votar. Então, quer dizer, eles queriam garantir uma condição democrática ali concreta mínima, né? Que era aquela condição de vida ali e tal, aqueles direitos para trazer uma certa equidade, né, na sociedade, mas esqueceu-se daquelas regras do jogo que davam um limite, né, ao poder do Estado e que garantiam a sua liberdade individual, né, e que tinha sido tão importante. Então vamos continuar aqui. Alguns autores, isso aqui a gente já falou, democracia finalística, né, mas chama-se substancial. O Bobbio chama ela de substancial, mas a gente vai ver que depois ele muda um pouco, que ele aceita como substancial a democracia que junta os dois, né? E que é esse que é o principal, né? Já adiantando aqui, né, gente, para que a gente não fique uma coisa muito confusa, o que a gente chama de democracia substancial é exatamente a junção dessas duas ideias, né? Que é da formalidade, do procedimento, das regras do jogo trazidos pelo liberalismo, né? De limitação de poder e tal, de supremacia das leis e direitos individuais mínimos, e esses direitos de segunda geração, chamados direitos sociais, né, que estabelecem uma certa igualdade material, efetiva entre as pessoas. Né? A gente vai ver aqui depois. Não adianta nada a gente falar em liberdade, mas liberdade para quê? Para morrer de fome? Né? Então, é uma coisa meio cínica, né? A gente falar em liberdade para uma pessoa, mas ela não tem moradia, ela não tem dinheiro para pegar um ônibus e ir para, sei lá, visitar um parque. Né? Então é uma liberdade meio cínica, né? meio mentirosa. Né? Então, que a gente seja tudo menos cínico. Né? Então, na hora da gente falar de liberdade agora e de democracia, a gente vai lembrar que o sentido contemporâneo de democracia é outro. Não é uma democracia formal, puramente e simplesmente, e nem uma democracia material, puramente, que não respeita a individualidade de ninguém. Né? A gente sempre vai superando essa democracia liberal burguesa com uma coisa que seja melhor do que ela, né? Que não seja uma coisa cínica, que seja
algo que contemple uma efetiva liberdade, uma distribuição equânime, igual dessa liberdade, né, para todas as pessoas e tal, e que traga uma condição de vida mais ou menos razoável, né, para o exercício dessa liberdade, para proporcionar esse exercício dessa liberdade, de todas as potencialidades do ser humano e tudo mais. Então aqui a gente tem uns exemplos aqui do artigo, de alguns artigos aqui da Constituição de Weimar, né, na Alemanha, da Constituição do Brasil, olha que é de 1988 também, que é uma Constituição social-democrática, social-liberal, né, vamos dizer assim. São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Tá. Pode-se dizer que a democracia liberal, nos quais o cidadão goza de uma liberdade negativa e uma igualdade formal, em que podem escolher ou destituir seus representantes apenas, no intuito de limitar o poder do Estado. Antes não mais respondia, essa democracia liberal burguesa não mais respondia, como de fato não responde mais, né, a uma expectativa mínima de justiça e equidade. Com o liberalismo econômico, depois o neoliberalismo, né, as corporações e seus detentores passaram, durante o fim do século XX, a deter mais poderes sobre outros cidadãos do que o próprio Estado. Então, numa democracia em que se pressupõe a distribuição mais ou menos igualitária de poderes, uns passaram a ter grande poder, enquanto outros poder nenhum. Daí que esses direitos de segunda geração, os direitos sociais e tal, passaram a se constitucionalizar. Depois, os direitos difusos, né, que eram de segunda ou terceira dimensão, trazem conteúdo próprio, não apenas regras ou instrumentos democráticos. Tá? Estabelece uma intervenção no Estado na esfera concreta e vida do indivíduo, na distribuição dos recursos e oportunidades para garantir condições de existência digna, garantindo o acesso a bens e serviços, mobilidade, autonomia efetiva, representação política real de cada indivíduo, cada grupo social, etc. Como direito ao trabalho, à saúde e à educação, que foram reconhecidos posteriormente. Então, tinha uma coisa aqui que eu achava muito importante falar, agora eu esqueci, peraí. Que muitas vezes essa ideia aqui de estabelecer uma intervenção do Estado na esfera do indivíduo, ela é confundida com uma certa ingerência, não, um certo abuso de poder, um certo autoritarismo. Mas isso não é real, tá, gente? Aqui o que a gente está tratando não é, por exemplo, do Estado intervir, por exemplo, entrar na sua casa, lá invadir sua casa e te tirar de lá para poder colocar uma outra pessoa. Né? O Estado social ele não estabelece isso, ele estabelece uma gradual, gradativa igualdade de condições materiais entre os indivíduos. Então, essa intervenção que se fala aqui é, por exemplo, o Estado vê um contrato ali, tem um contrato de natureza trabalhista. O Estado pode estabelecer leis, por exemplo, para garantir a equidade daquele contrato ali trabalhista. Tem uma parcela da população que não pode pagar uma escola particular, então o Estado estabelece a educação pública, para que as outras pessoas que não possam pagar uma escola particular tenham um ponto de partida parecido com as pessoas que possam pagar uma educação privada. É essa intervenção que o Estado Social estabelece, ou pelo menos o Estado Social Democrático estabelece. Tá? Então não confundam intervenção do Estado para estabelecer certa igualdade entre os indivíduos com autoritarismo, porque aqui a gente está falando de democracia, né? A gente não está falando de sistema soviético, nada disso não. Tá? Talvez a gente aborde isso mais tarde também, quando a gente for tratar de socialismo, que também pode ser um outro tópico. Socialismos, né? Que são vários. Assim, além dos procedimentos formais para eleger essa acumulação de direitos dá origem ao que chamamos de Estado Democrático de Direito. Se caracteriza justamente pela democracia substancial. Então, o que é? Ele é formal e material ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Aqui a gente fala que ele não é muito bem um conceito teórico, né, mas muito mais um sentimento que vem do espírito coletivo. Né? Realmente, né, quando a gente fala hoje de democracia, por exemplo, a gente fala de acesso aos bens e aos serviços e tal. A gente fala assim, não, aquele lugar ali é democrático, ou seja, ele permite o acesso de todos, né, para que todos tenham um acesso parecido. Né? É o que a gente chama, a gente vai ver ali, que é a democracia para o povo e não tanto pelo povo, como era a democracia liberal representativa. Então a gente tem materialidade como essência,
promoção de uma certa igualdade de condições concretas entre os indivíduos, né? Aí a gente dá um exemplo aqui, é uma comunidade na qual todos têm acesso à educação, mas alguns têm acesso à educação, mas outros não é considerado uma sociedade muito democrática, já que essa informação, os recursos materiais e até a autonomia dos indivíduos são garantidos apenas àqueles que puderam estudar. Então, isso não quer dizer que quando a gente não tem educação garantida a todos, isso não quer dizer que a gente deve falar assim, não, então a democracia não está funcionando. Não. Quando não tem educação para todos, e principalmente para aqueles que mais precisam, é porque a gente não implementou a democracia de uma maneira plena ainda, efetiva e plena. Né? Então é preciso que a gente lute para que a democracia seja implementada e não o contrário. Né? Vamos lá, formalidade como instrumento. Né? Então é bom a gente lembrar que esses instrumentos de limitação, distribuição de poder, o voto universal, o direito à destituição dos governantes, que foram conquistados pelo liberalismo político, que são essas regras do jogo, né, são instrumentos para a construção de uma democracia mais real e efetiva. Então aqui a gente fala, esses direitos são inegociáveis, né? São eleitos, são representantes de todo o povo, não apenas o interesse de quem os elegeu e tal. Então por isso que é tão importante a gente estabelecer, a gente não achar que essa democracia substancial, que ela é uma superação da democracia, um rompimento total com aquela democracia liberal política, né? Do liberalismo político. Não, ela é um aperfeiçoamento dela, né? Porque se a gente considerar um rompimento, a gente vai começar a suprimir aqui direitos individuais, vai estabelecer que em nome, por exemplo, de uma igualdade material, a gente pode, por exemplo, destituir as pessoas das suas moradias, ou que em nome de, um, de uma ordem social que estabeleça igualdade material, de novo, que a gente pode, por exemplo, negligenciar os direitos da população LGBT, né, que estão ali exercendo a sua individualidade de uma maneira, às vezes, minoritária, né, muitas vezes minoritária e tal. Então é bom a gente lembrar que, para o nosso próprio bem, né, a gente não pode imaginar que a gente vai superar, a gente deve suprimir as liberdades individuais conquistadas pelo liberalismo político. Não. Né? A gente pode superar a democracia liberal burguesa, sim, né? E estabelecer uma democracia popular. Mas lembrando que os instrumentos democráticos de eleição de representante e tal, e as liberdades individuais, e civis e políticas, elas servem a essa democracia popular, né? E não o contrário. Então vamos lá. Positivação e garantia dos direitos difusos, que é um caminho para a construção de uma democracia substancial que passa por essa terceira geração, quarta geração, né? Como é que uma pessoa vai se desenvolver em todas as suas potencialidades se não tiver um meio ambiente equilibrado, se não tiver direito a respirar um ar puro, ao silêncio, né? Direito à paisagem e tal, e aí entra tudo, os direitos dos animais e tal, né? É justamente para que a gente possa possibilitar que esse indivíduo, como ser humano dotado de dignidade, ele possa desenvolver as próprias potencialidades, né? E até para devolver essas potencialidades na forma de realizações para a sociedade e tal, para os outros. Né? Normatividade dos princípios. Isso aqui é muito importante. É porque tem gente que acha até hoje que princípio constitucional é uma coisa que fica ali na Constituição bonitinho, enfeitando. Né? Mas não. Hoje em dia, com essa concepção substancial de democracia, é importante que a gente traga essa ideia de que os princípios eles têm força normativa. O princípio da igualdade, o princípio da liberdade, por exemplo, eles são princípios que devem ser aplicados, têm aplicabilidade plena. Né? Então, por exemplo, dentre um conflito, por exemplo, uma lei que estabelece, dei até esse exemplo ali no texto, que estabelece que o casamento é união entre homens e mulheres, por exemplo, e a Constituição que estabelece a igualdade, isonomia, não discriminação, né? Igualdade, equidade, enfim, aqueles princípios todos, os princípios é que tem que sobressair aqui, os princípios é que tem que prevalecer. Né? Então, um exemplo clássico disso aqui é quando você tem um caso difícil, por exemplo, né? Você tem um caso difícil ali de conflitos de direitos fundamentais, ou às vezes de um conflito de uma lei com um princípio fundamental ali. Então você sempre tem que guiar a interpretação das normas
não pela sua própria cabeça e não pela cabeça do juiz, mas pelos princípios constitucionais. Porque são esses princípios, por exemplo, liberdade, igualdade, não discriminação, isonomia e tal. Esses são esses princípios, devido processo legal, presunção de inocência, direito de defesa e tal. Esses são os princípios que representam a melhor concretização do espírito do povo, do espírito de uma sociedade, né, daquilo que a gente produz de cultura. Eles são o corolário dessa produção cultural nossa no estágio que a gente está de civilização. Então são eles que representam os melhores valores. Né? Então é eles que são o norte, o nosso guia para poder interpretar a lei, para poder decidir casos, né? Para poder estabelecer, por exemplo, normas administrativas. Né? Então, um exemplo grande que a gente teve aqui foi o STF, por exemplo, quando estabeleceu o casamento, a possibilidade do casamento igualitário, com base na Constituição, no princípio da igualdade e da não discriminação, né? Mesmo a lei sendo discriminatória e inconstitucional. Né? Então, vamos seguir aqui. Normatividade dos princípios, isso aqui. Né? Igualdade na diversidade, o respeito às diferenças e às mais diversas identidades, sobretudo as minoritárias. Isso aqui é importante, né, gente? Democracia substancial não é um governo de maioria, né? Um governo de todos, para todos. Né? Então é importante a gente lembrar que as minorias elas têm que ser representadas efetivamente no conteúdo e não apenas formalmente. Né? Os direitos têm que ser garantidos, né? Essas minorias. De novo, quando não é garantido, não é uma falta da democracia, é a falta dela, é a falta da sua aplicação. Então a gente tem que sempre, na existência de alguma coisa, né, de falta de aplicação de direitos, de violação de direitos, a gente tem que lutar pela aplicação da democracia, não pela sua supressão. E é óbvio que eu não estou falando da democracia liberal burguesa, tá? Estou falando de uma democracia substancial, né? Nesse sentido aqui que a gente está trabalhando agora. Políticas, aqui, ó, sintam-se normatizada, peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Trata-se de uma democracia não mais de maioria, claro, mas sim de consenso, e por isso é parte essencial dela não apenas o diálogo também, por diálogo não adianta nada, né? Mas também as políticas de equidade e de ação afirmativa, a fim de possibilitar um efetivo desenvolvimento das potencialidades daqueles que pretendem exercer a participação cidadã. Tá? Pluralidade dos centros de poder, isso aqui também é interessante, né? Porque a gente acha que é só o Estado que é um centro de poder, mas não é. As comunidades, os povos originários, quilombos, coletivos, organizações da sociedade civil, empresas, né? Todas elas são centros de poder e devem ser pautadas por princípios democráticos. Então, quem chegar falando que não, as corporações elas são poder privado, então elas estão isentas de agir conforme as regras democráticas de equidade, de igualdade e tal, está mentindo. Né? Então, essa democracia aqui, como substância, ela deve invadir todas essas esferas de poder mesmo. Né? A gente tem que lembrar que de tudo emana poder, né? Então é importante que a gente tudo faça de uma forma democrática. Né? Uma empresa, aqui um exemplo, uma empresa privada tem autorização da sociedade para explorar determinado campo de atuação econômica. E como esfera de poder que deve respeitar os direitos e deveres fundamentais e o princípio da liberdade e igualdade, tal como o Estado. Precisa pautar suas decisões sobre tais normas. Parece óbvio, mas para muitas pessoas não é. 7. Participação popular, efetiva e autonomia. Aqui a gente tem que pensar que é evidente, né, que uma democracia efetiva não pode ficar restrita à distribuição de poder juridicamente estabelecido a uma parcela de pessoas que detêm o poder de fato. Então, e essa participação ela tem que se dar de uma forma não apenas formal, né, mas de uma forma efetiva mesmo, né, concreta. Então, o primeiro ponto aqui tentar universalizar cada vez mais essa participação política, né, e aí incluir detentos, presidiários, né, estrangeiros residentes no país e tal. É muito estranho pensar, como a gente já tinha, né, comentado aqui antes, pensar que estrangeiros residentes aqui, ou nós, estrangeiros residentes muitas vezes em outros países,
que a gente não tenha nenhum direito político, né, nenhum direito civil, né, sendo que a gente, na verdade, participa da sociedade, é afetado pelas políticas públicas, paga os impostos e tudo mais, né? A letra B é tentar estabelecer uma verdadeira democratização na ocupação dos cargos públicos, né, políticos e também cargos de decisão, de tomada de decisão, na esfera privada também, diretorias de empresa e tal. É igualmente é, impensável que hoje a gente tenha metade da população de mulheres, metade da população de pessoas negras, uma boa parte da população LGBT e a gente tenha ainda empresas que não tenham, que só tenham homens brancos na diretoria, né? Que a gente tenha um congresso formado majoritariamente por homens brancos e ricos, né? Então, hoje em dia tem uma tendência de desqualificar essa efetivação da representatividade, né, e da distribuição efetiva dos cargos políticos e dos cargos de poder na esfera privada também, como se isso fosse identitarismo, né? Não caiam nessa conversa, não é? Então, é bom lembrar sempre que efetivação de liberdades individuais, distribuição do poder, representatividade, o estabelecimento de políticas de ação afirmativa para que a gente possa diversificar as pessoas nas esferas de poder, nos cargos de tomada de decisão, né? Isso não é identitarismo, isso é efetivação de direitos individuais e sociais, né? Então não caiam nessa conversa. Uh, Letra C, vamos lá, vamos seguir. Surgem mecanismos cada vez mais diversificados para ampliação do exercício de cidadania e da participação direta do povo, como plebiscitos, referendos, concursos públicos, orçamento participativo, editais de fomento à cultura, etc. Não obstante, o setor privado ainda é muito resistente a democratizar, né, essa democratização, porque tem muita ideia de que indivíduos e, e corporações, por serem privadas, eles não precisam observar a dimensão de deveres, né, desses princípios e direitos fundamentais. Então é importante saber colocar aqui que toda declaração de direitos tem a sua dimensão de deveres, né, que é justamente de observância do dever do outro, do direito do outro. Né? Então, seja uma corporação, seja o Estado, seja o indivíduo, é preciso que a gente tenha uma consciência de que todos precisamos observar essa dimensão de deveres, né, das declarações de direitos. Vamos ver aqui o próximo. Qualquer atividade econômica, extrativa, fazem o nome em benefício de todo o povo. Os direitos fundamentais têm também uma dimensão de deveres. É isso que a gente acabou de falar aqui. Letra D. A participação e a decisão política precisam ser autônomas e as interferências de poder devem ser justificadas e mitigadas, diminuídas. Isso significa que deve haver cada vez mais limites à interferência do poder econômico sobre a formação do entendimento ideológico dos indivíduos, para que eles possam desenvolver verdadeira autonomia intelectual e, portanto, uma verdadeira liberdade compartilhada e igualitária. E aqui a gente fala um pouquinho do espaço aberto, público, né, proposto por Habermas e tal, mas isso aqui talvez seja o ponto crucial desse tópico aqui, né, que é o tópico de estabelecimento de uma universalização, uma verdadeira autonomia na participação de poder, que é exatamente não imaginar que uma pessoa totalmente contaminada, por exemplo, por notícias espalhadas, notícias ideológicas, espalhadas por uma grande corporação ou por um grande poder econômico, né, a gente nunca pode imaginar, e a gente não deve partir desse pressuposto, de que essa pessoa tem uma efetiva autonomia para decidir coisas que concernem a ela mesma, a sociedade e as pessoas que estão ali em volta dela. Né? Então é preciso que a gente estabeleça limites a essa interferência, também na formação da consciência do indivíduo, para que as corporações não invadam até a tomada de decisão das pessoas, né? Como tem sido visto
muito agora, né, recentemente. Então é importante que nessa participação, nessa efetivação da participação, que a gente lembre também da qualidade dessa participação, né? Qual que é o nível de autonomia que essa pessoa tem, que tipo de informação que ela está recebendo, né? É uma informação fundamentada, é uma informação verdadeira, fundada em fatos científicos, ou é uma informação puramente contaminada com ideologia, né? Então é preciso que garantir essa autonomia de pensamento do indivíduo, né? Face ao poder econômico, ao abuso do poder econômico, principalmente. Então aqui, só para a gente recapitular aqui quais são as principais características dessa democracia substancial contemporânea, né? Que a gente está tentando construir e ao mesmo tempo entender também, né? Primeira coisa é lembrar que ela tem uma dimensão formal, que é a dimensão de respeitar as regras do jogo, não no sentido de que de imaginar que as regras do jogo devem ser as mesmas sempre, porque se a gente imaginar que as regras do jogo vão ser as mesmas sempre, a gente dificilmente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Mas a gente precisa respeitar essas regras do jogo no sentido de entender é, que deve haver um limite ao poder do Estado, né? Seja ele exercido por qualquer governo, e que a gente deve sempre observar essa primeira dimensão de direitos individuais, civis e políticos, que é a única coisa que garante para a gente que nós, como indivíduos, como trabalhadores, como administrados, como jurisdicionados, né, como, enfim, cidadãos, que nós vamos ter a nossa individualidade respeitada. Né? Então, essa formalidade é importante nesse sentido. A democracia substancial é também, evidentemente, como essência material, porque ela estabelece esses direitos, principalmente os direitos sociais de segunda geração, né? Que são esses direitos que trazem um pouco mais de igualdade e acesso aos indivíduos, e é por isso que a gente chama ela de material, né? Porque ela tem essa esfera principalmente de garantia de direitos. A normatividade, ou pelo menos a gente trazer e reafirmar essa dimensão de normatividade dos princípios constitucionais, que são, como a gente disse antes, né, a representação dos melhores valores do nosso ponto civilizatório agora, né, historicamente conquistados e tudo, que são os princípios básicos, né, de liberdade, igualdade, dignidade, não discriminação, ampla defesa contraditório, devido processo legal, e etc., que devem ser os princípios norteadores da interpretação das leis e do trato social também. Né? A pluralidade como das esferas de poder, né? Lembrar que os deveres têm os direitos fundamentais, toda declaração de direito tem também uma dimensão de dever, né? Então, todo indivíduo, toda corporação e o Estado devem respeitar esses direitos individuais, esses direitos fundamentais, essas declarações. E aí é onde a democracia pode entrar, deve entrar em todas as esferas, né? Lembrar que o poder não emana só do Estado, ele emana também de organizações sociais, né? De comunidades, de corporações e tal. Essa democracia ela apresenta também pelo menos uma tendência à universalização dessa participação política e uma efetivação dessa participação política, não só tentando universalizar, trazer todos os atores políticos, todos os cidadãos, todas as pessoas para dentro desse grande grupo de cidadania, né? Mas também no sentido de tentar garantir uma efetiva autonomia de pensamento desses cidadãos, né? Para que a gente não normalize o abuso do poder econômico como isso interferência no processo de desenvolvimento, de formação do pensamento do cidadão e na tomada de suas decisões, né? Porque senão a gente vai
virar uma simples plutocracia, né, onde quem manda são só as corporações e tal, porque a gente imagina que aquilo ali não tem limite. É, então acho que é isso, né? Vamos para as conclusões, então. Aqui nas conclusões a gente tem uma pergunta que eu acho que é fundamental, que é a democracia é universal e é um fim em si mesmo. Então a gente tem aqui uma opinião que é, enfim, é uma opinião, mas ela é fundamentada em tudo que a gente viu aqui, é uma opinião fundamentada na melhor ciência política e na melhor filosofia política que a gente tem hoje, mas a gente pode dizer que a democracia, ela é, além de ser um meio, claro, porque o fim último é sempre, evidentemente, a realização das potencialidades dos seres, né, dos seres humanos, principalmente, né? É para isso que serve, é para isso que a gente está trabalhando tanto, né? Mas que ela pode ser considerada sim um fim em si mesmo, porque ela em si, ela representa, ela traduz como a possibilidade de um povo se autogerir, se autodeterminar e não se deixar oprimir, né? Então eu acho que essa ideia da não opressão, da autodeterminação e, e da sedimentação da ideia de que todo poder ele emana do povo, né? Ele é bom em si mesmo. É uma coisa que a gente pode perseguir em si mesmo, né? Porque ele tem um valor intrínseco. Né? Não é tão somente para chegar a outras finalidades. A democracia ela pode ser um fim em si mesma. Né? E mesmo as sociedades que, por tradição, não têm uma afinidade muito grande com a democracia, é muito estranho imaginar que elas não possam chegar num nível em que as próprias pessoas que estão ali, que fazem parte da sociedade, que elas não possam se autodeterminar também um dia, né? Então, é possível dizer que ela é universal, sim, né? E é óbvio que aqui a gente está falando que a gente não está defendendo aqui a imposição de democracia, tá? Porque imposição de democracia não é democracia, né? É opressão. Mas é possível que a gente chegue num nível em que as pessoas não deixem definitivamente de usar de artifícios como o medo da escassez, né? Medo da violência, enfim, para oprimir outros seres humanos, né? Então, é possível a gente imaginar assim que como Thomas Nagel fala, né? Um altruísmo é possível, né? Se a gente lembrar que cada ser humano ele tem um igual valor, né? Não faz sentido eu querer impor a minha regra só porque eu sou eu, né? Eu não sou especial com relação ao outro, né? Todos nós somos iguais na diversidade, ou possuímos igual dignidade, pelo menos. Segundo aqui, conclusão que a gente pode chegar são as que já mencionadas aqui, promessas não cumpridas, né? Que são muitas mesmo, principalmente na democracia liberal burguesa. Então a gente menciona aqui que é preciso realmente superar, ou pelo menos aprimorar essa democracia, no sentido de uma democracia popular, né? Não para que estabelecer um sistema ditatorial, mas por substituir essa democracia liberal burguesa por algo que seja melhor do que ela. Né? E nesse caso a gente tem esse conceito todo aqui da democracia substancial que é tão interessante, né, do ponto de vista, tão justo, né, do ponto de vista político, filosófico. Número 3, o comunismo a gente vê, né, as pessoas que defendem um Estado social puro, né, eles fazem uma crítica muito contundente à democracia liberal burguesa, né, ao apontar que, essa democracia, que esse liberalismo não não consegue observar, garantir uma condição mínima de dignidade, né, material, como de fato não consegue garantir.
né? Então, que teoricamente, nesse sentido de estabelecer uma igualdade de acesso, ela não seria uma democracia, né? E, ao mesmo tempo, neoliberais, conservadores, né? A gente vai ver depois também, melhor, que são coisas atreladas uma à outra, né? O neoliberalismo e o conservadorismo, o ultracapitalismo também, né? Fazem uma crítica ao Estado Social puro, ao dizer que o Estado Social puro, embora faça, ou pelo menos tente fazer, criar uma igualdade material mínima entre as pessoas, que ele acaba não respeitando as individualidades e fere direitos fundamentais individuais, né? No fundo, ambas as críticas a gente pode dizer que estão certas, né? Nenhuma democracia liberal burguesa é uma democracia em sentido pleno, contemporâneo, e nem um Estado social puro é uma democracia, né? Por isso que é preciso estabelecer um consenso entre essas duas coisas, né? Não tem nenhuma contradição nisso, para que a gente possa garantir as regras do jogo e reformar elas, se for preciso, a gente vai falar disso depois, né? É, e ao mesmo tempo tentar conseguir estabelecer um mínimo de dignidade, um mínimo de igualdade material entre as pessoas, né? Hum, Fazendo aqui um link com o vídeo anterior, a gente lembra que se essa classificação política, aquela classificação política que a gente estudou antes, que é entre a direita e a esquerda, se ela ainda faz algum sentido politicamente, ou seja, antes, na hora da formação do e no exercício do poder político, né, para um momento anterior à formação de uma democracia, essa classificação ainda faz muito sentido, né? Porque a gente vê que existem pessoas que defendem uma maior aplicação da igualdade, ou uma menor aplicação da igualdade, né? Uma estratificação social maior, né? Mas agora aqui, pensando no direito já positivado, e pensando nessa democracia substancial contemporânea, como a gente tem visto, né, e como a gente está perseguindo agora, essa classificação ela já não faz mais tanto sentido. Então, por que eu estou falando isso? Porque todo discurso, hoje a gente percebe, ó, tudo bem, a gente tem os direitos individuais ali, né, que estabelecem direito a voto, direito a devido processo legal, liberdades individuais, etc., liberdade de expressão, etc. E a gente tem também os direitos sociais, que são direito à moradia, assistência social, salário mínimo, etc. Tudo o que, todo discurso, toda ação política que é contrária à implementação desses direitos fundamentais, ela soa e de fato é antidemocrática, né? E não faz sentido a gente desenvolver o nosso senso de justiça até esse ponto que a gente desenvolveu na nossa civilização, né, de criar algo tão interessante, tão grandioso quanto o Estado Democrático de Direito, né, e imaginar que a gente pode simplesmente retirar, de repente, esses direitos, né? Então, esse discurso de que existe a polarização, né, entre, nossa, não, nem direita, nem esquerda, é um discurso meio de senso comum, meio vulgar. Então, não comprem isso não. Também é outra coisa que me parece muito equivocada. A gente tem sim agora um recrudescimento, um crescimento muito grande dessa extrema-direita, neofascista, neonazista, né, que pretende retirar direitos, principalmente de minorias, mas esse movimento todo ele teve um aspecto positivo, que foi agrupar, reunir, né,
conectar todas as outras pessoas do campo democrático, fossem elas de centro-direita ou de centro-esquerda. Pode ser que ainda haja um certo movimento de extrema esquerda, mas ele é muito pequeno e não tem tanta relevância hoje em dia no, no, no campo político, ou principalmente nessas questões jurídicas aqui. Então, hoje em dia, a Constituição Liberal Social ela está indo já um pouco para a centro-esquerda, né? E reunindo mesmo essas pessoas do campo democrático, todos num grupo, um grande grupo, né? Então, tudo tem também um aspecto positivo. Ah, vamos ver. Número 5, na democracia substancial, a liberdade passa a ser vista de uma maneira igualitária, ou seja, é necessário caminhar para que todos tenham uma parcela cada vez mais equivalente da liberdade. Aqui a gente está falando das teorias de Ronald Dworkin e Thomas Nagel, né, que são o Ronald Dworkin que trouxe o conceito de equal concern, que significa um valor igual, uma dignidade igual a todos os seres humanos e tal. Né? E o Thomas Nagel também num livro que chama Um Altruísmo é Possível, se não me engano, que traz algumas ideias de Kant também e tal, e mostra que racionalmente falando não tem sentido a gente acreditar que um ser humano seria mais importante do que o outro. Né? Então é mais ou menos isso. Talvez esse sentido dessa justiça, dessa ideia de justiça dentro ou permeando essa ideia da democracia substancial seja exatamente isso, né? De estabelecer, tentar estabelecer uma igualdade, desculpa, uma liberdade para todos de uma maneira mais ou menos igualitária, né? Porque uma igualdade que só serve a uma pessoa e as outras todas são oprimidas não é liberdade. Né? Então, talvez esse senso de justiça que a gente esteja desenvolvendo seja exatamente isso, né? Pelo menos na esfera pública, né? De dar essa liberdade em parcelas iguais para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Né? É uma boa concepção de justiça. Aqui a gente está falando um pouco do libertarianismo, né? Que é o que Noam Chomsky traz, que é a ideia de que nenhum exercício de poder de uma pessoa sobre a outra, nenhuma delas é a princípio legítima, né? Que todo uso de poder, ou todo exercício de poder de uma pessoa sobre a outra, de um ser humano sobre outro, de uma corporação sobre os seres humanos, ela deve ser justificável. Né? Então, qual que seria o motivo, o sentido, qual o princípio que a gente está fazendo valer com aquele poder que a gente está exercendo? Né? Então, é uma coisa também a se pensar. Nenhum poder, a princípio, é legítimo. Eu falo aqui um pouco da necessidade de limitação, da restrição de qualquer poder, né? Por causa disso, desse libertarianismo, para que a gente tente estabelecer um novo pacto liberal. Isso aqui é até uma ideia minha, mas que precisa ser desenvolvida melhor, que é a ideia de que, como o liberalismo parte do pressuposto da limitação do poder, a gente precisa que essa limitação ela não se restrinja ao poder privado, ao poder público, mas também ao poder privado. Né? Já é hora da gente perceber que todo poder ele carece de uma limitação. Né? E daí o liberalismo, né? O liberalismo face ao poder privado das grandes corporações também. Parece, aqui eu coloquei que um poder privado que se torna maior do que o poder exercido pelos Estados nacionais parece limitado e representa o maior entrave à efetivação de uma verdadeira democracia, até o liberalismo político, já que define até mesmo o modo de pensar das pessoas. Isso aqui eu vou contra alguns autores que eu até admiro muito, que algumas pessoas acreditam que o mercado é que seja uma das bases dessa democracia substancial. Eu acredito que é o contrário. Eu vejo o mercado como um entrave ao desenvolvimento dessa democracia substancial. A efetivação e o desenvolvimento dessa democracia substancial podem passar, portanto, por questões como a abolição do lucro. Vou ler isso aqui, porque isso aqui é importante.
Produção em nome da sociedade, já que todo recurso natural, o espaço atmosférico, o ar que propaga informações, o sol e a terra, que fazem crescer o alimento, vêm, em última instância, da natureza. Passa também, na minha opinião, pelo fim do mercado, fim do capital, da acumulação de riqueza como potencial comprador do trabalho alheio. Isso, para mim, não faz o menor sentido. A substituição do direito de propriedade pelo direito de posse, juridicamente protegida, e juridicamente protegida, né, que eu estou dizendo, que é garantida, né, por uma vida, enfim. E para descendentes também, por que não? E pelo direito à moradia, etc. Mas isso deverá ser objeto de outras discussões. Tá? Vamos lá, vamos por último agora. Importante é lembrar que uma democracia que privilegia apenas métodos é uma democracia manca, é óbvio, né? Não adianta a gente acreditar que a gente pode dizer que tudo que foi decidido por maioria é necessariamente algo democrático. Né? É o contrário, a gente tem visto que não é isso. Então aqui, o que eu coloco aqui para a gente prestar atenção? Um exemplo aqui, né? Permitir que neofascistas ou neonazistas se associem em partidos políticos com o intuito declarado de acabar com a democracia não se traduz em democracia no sentido contemporâneo, né? Porque não faz sentido, né? Você usar uma democracia para acabar com ela, né? É uma um erro até de argumentação, né? Uma falácia argumentativa. Se você não quer a democracia, por que você está fazendo uso dela? É preciso lembrar que toda e qualquer manifestação, para que seja democrática, possua não apenas a forma, mas conteúdo democrático. Então, esse aqui também é uma outra confusão que muita gente faz, né? É importante lembrar que não é toda manifestação que é legítima, né? Não é toda anistia que é legítima. Não é toda associação em grupo que é legítima. Por que que não? Porque a gente tem que se atentar ao conteúdo dessa manifestação. Se ela é uma manifestação, e aqui eu coloco isso, olha, na dúvida, ó, vê o conteúdo, né? Muita gente fala isso, né? Fala, ó, é, não preocupa muito com quem está. É importante às vezes preocupar com quem está passando a mensagem, né? Mas mais importante quem está passando a mensagem é o conteúdo da mensagem, né? Então a gente fala, ó, na dúvida sobre tentar entender se essa ou aquela manifestação são democráticas, devem gozar de proteção, pergunte-se qual o conteúdo da manifestação do seu discurso. Democratiza o acesso a um bem ou serviço? Defende a igualdade entre as pessoas? Né? E o exercício igualitário das liberdades? Isso talvez seja a essência da ideia de justiça contemporânea. Defende a dignidade de todos e a não discriminação? Luta contra a opressão e contra o exercício arbitrário do poder? Se a resposta for positiva, trata-se de algo que a democracia deve defender. Se a resposta for negativa, ou seja, se ele defende a abolição do Estado Democrático de Direito, a opressão, o estabelecimento de uma autocracia, o estabelecimento de um poder ilimitado de grandes corporações, intervenção militar, supressão de liberdades individuais, supressão de direitos de minorias. Então, nesse caso, essa manifestação não é democrática. Então, não merece a defesa por parte das instituições do Estado Democrático de Direito. Isso é óbvio, né, gente? E aqui eu vou falar de novo isso, é preciso que a gente seja adulto e pare de agir como uma criança de 12 anos que finge que não está entendendo as coisas. Né? Então, na dúvida, veja o conteúdo da manifestação. Né? Se tem um conteúdo democrático, igualitário, que defende a igualdade, não a opressão, então ela é uma manifestação democrática e legítima. Se não, não é legítima. Né? E muitas vezes fere direitos, comete crimes. Né? E aí a gente tem um exemplo agora no Brasil aqui, né, de pessoas invadindo ali Congresso para poder pedir intervenção militar e o fim do Estado Democrático de Direito e tal, né? É um crime, né? Não é democrático isso. E a gente tem que louvar que a gente tem uma Suprema Corte que é garantidora dos princípios constitucionais, né, democráticos, e que está fazendo valer os princípios democráticos assim, mais basilares. Né?
Por isso que é tão importante o judiciário, né, para a manutenção da democracia. Então é isso. Tentem participar, me dá sugestão para novos vídeos, coloca dúvida aqui que eu vou esclarecendo. Tá? Vamos continuar conversando aqui sobre o assunto, que é um assunto muito interessante, né, para a gente falar. Então é isso. Obrigado, gente. Valeu, até o próximo vídeo.